reflexão e decisão. Quem acabou de tomar uma decisão foi o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Decidir voltar ou ficar nos Estados Unidos. A decisão mais difícil da minha vida. Aí a chamada para uma live que ele acaba de fazer ali e anunciar. Resolveu ficar nos Estados Unidos. Acaba de pedir licença na Câmara dos Deputados. Vamos assistir. Não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são... A gente não vai ouvir mais? Nossa, eu tô impressionada aqui. Foi mais que tava divertido, eu adorei o Homem de Geleia. Tipo, se puder botar mais, eu agradeço. Né? Nossa, eu tô bem Eu impressionada. gostei mesmo, Homem de Geleia. A Raquel tá falando, eu só tô ouvindo a voz dela, mas ela tá sem som. Tá sem som, não tô te ouvindo, Raquel. Ô, Sakamoto, ele tá falando, ele resolveu pedir licença da Câmara dos Deputados porque ele quer buscar os direitos dele lá em relação à liberdade de expressão, ao regime de exceção. O que tá acontecendo, Sakamoto? Bem, vamos lá. O filho 03 resolveu ficar nos Estados Unidos de vez para trabalhar como conspirador em tempo integral. Né? Não tem muito o que falar sobre isso, né? Agora, o que está por trás disso, né? Depois que ele foi para os Estados Unidos, ele tem viajado, Eduardo Bolsonaro tem viajado muito para os Estados Unidos para fazer pressão, para articular, se reunir junto a nomes da extrema-direita republicana no Congresso norte-americano e nomes da sociedade civil também trumpista, para pressionar o Brasil, pressionar o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, o governo brasileiro, o país como um todo, a fim de que o país alivie para o lado dos golpistas, alivie para o lado de Jair Bolsonaro, para que não aplique sanções para tirar a inelegibilidade do pai dele. Então, por exemplo, foi graças às conversas de Eduardo Bolsonaro que uma coisa andou lá na Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Representantes, né, a Câmara dos Deputados dele, a Casa dos Representantes, que é exatamente um projeto que, na verdade, foi criado por Alexandre de Moraes, que foi aprovado na comissão, né, para impedir, né, que pessoas que agem contra a liberdade de expressão do ponto de vista judicial entrem ou permaneçam nos Estados Unidos, ou seja, é uma lei para impedir o Alexandre de Moraes de entrar nos Estados Unidos. A lei, claro, precisa ainda ser aprovada no plenário, é um pouco mais difícil do que na Comissão de Assuntos Judiciários, onde o trumpismo radical manda e desmanda. Mas é que tal, ele tem, né, se articulado, tem se reunido com nomes do trumpismo nos Estados Unidos exatamente para pressionar o Brasil. A questão é que isso, na verdade, pegou mal aqui, né? E aí a situação, a base do governo, nomes da base do governo também se irritaram, porque, de certa forma, quando o Eduardo Bolsonaro vai lá fora, nos Estados Unidos, e pede para os Estados Unidos pressionar o Brasil, inevitavelmente cai o quê? Primeiro, na questão de soberania, ou seja, um deputado brasileiro vai lá fora para pedir para o governo norte-americano pressionar a justiça brasileira, para pressionar o Supremo Tribunal Federal, né, as instituições brasileiras, para que não punam nomes envolvidos com uma tentativa de golpe de Estado. Olha o absurdo. Segundo, né, de pressionar todos esses pedidos que o Eduardo Bolsonaro está fazendo podem desaguar em o quê? Em sanções econômicas, em formas de sanções econômicas
econômicas também. De certa forma, né, e aí essa é a crítica, o deputado está lá fora conspirando contra instituições brasileiras e contra a economia brasileira em prol do seu grupo político, não em prol de todos os brasileiros, em prol do seu grupo político e do seu pai Jair Messias Bolsonaro, que está inelegível por 8 anos graças ao TSE e pode ser preso por 3 décadas ou mais, caso seja considerado culpado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que que acontece? O pessoal pediu o quê? Pediu à Procuradoria-Geral da República a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Exatamente por conta dessas idas para os Estados Unidos, na visão da base do governo, conspirando contra o país, né? E aí, dentro do Congresso Nacional, discutiu-se, inclusive, dele assumir o cargo da Comissão de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados, exatamente para não ter esse problema, para dificultar essa apreensão, uma vez que, é claro, o cargo depende de articulação e visita dele para outros países, né? Inclusive o Sóstenes Cavalcante, tudo tinha colocado, né? Outras pessoas tinham colocado que ele seria o nome indicado. Aí não voltou. Vamos voltar a assistir, porque todo mundo ficou aqui curioso para saber um pouco mais. É que tava dando uma dificuldade ali no vídeo, mas agora sim a gente vai assistir a declaração e o pronunciamento feito há pouco pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, que pediu licença da Câmara dos Deputados para ficar nos Estados Unidos. Vamos ouvir o que ele disse. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida, de toda essa pompa, para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Eu estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosas, trabalhadores e todo tipo de pessoa comum e inocente. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa: fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Também não descansarei até construir o cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes e com ampla participação da oposição. Não existe democracia num país que age como a Suprema Corte da Romênia ou a narcoditadura da Venezuela de Nicolás Maduro, onde os líderes da oposição que arrastam... Aí, a gente está ouvindo um trecho, ele fez um longo vídeo, são mais ou menos 10 minutos, a gente pegou aí o trecho principal, no qual ele fala os motivos desse licenciamento. O Sakamoto queria concluir, antes de eu passar aqui para o Josias e para a Raquel. Vai lá, o Sakamoto. Só para concluir, Fabiola, que esse vídeo, da forma como ele colocou e da forma que ele prometeu ser licenciado depois de tudo que eu falei, na verdade, tudo isso representa o quê? Uma confissão de culpa, né? Ou seja, Eduardo Bolsonaro faz uma confissão de culpa em vídeo de tudo que era imputado contra ele ao tirar férias do seu mandato e decidir continuar nos Estados Unidos fazendo a mesma coisa. Vamos lá, Josias, o que representa, né, esse pronunciamento agora do deputado federal Eduardo Bolsonaro, inclusive